Irmãos e irmãs queridos, terça-feira da Semana Santa. E hoje escutamos o chamado segundo cântico do servo sofredor. Esse canto, ele se refere à identidade de Jesus como Messias, como nosso Salvador, como verdadeiro Rei. Ele hoje, através do profeta Isaías, capítulo 49, eu queria que você abrisse, como abriu ontem do primeiro cântico, o segundo cântico do servo, é Isaías 49. Pega aí a sua Bíblia. Olhe, mel de Deus, vamos vir para a missa com a Sagrada Escritura, né? Vamos voltar a fazer escuta com a palavra. Sempre aconselho vocês, e vocês também que são família Mel de Deus, compra essas bolsinhas que tem aqui, ainda tem na lojinha, aquelas bolsinhas, sim ou não? Não tem mais não, tem que pedir era livre que geralmente fazia, né? Para fazer de novo, porque aí você tem dentro da Bíblia, dentro daquela bolsinha, cabe direitinho a sua Bíblia, seu diário de Santa Faustina e seu diário de anotação de intimidade. Ainda tem o diário ali de intimidade? Tem, não tem? Então você adquire, faz suas anotações. E sempre você bota dentro do seu carro, você que às vezes tem medo de esquecer, sempre que vem para Mel de Deus, ou vai para algum encontro, leva essa bolsa. Também pode conseguir aquelas canetinhas de marcar, tá? E são importantes esses detalhes, porque a gente vai escutando, vai vivendo. Porque só escutar não adianta. Você tem que ler, você precisa conhecer a Bíblia. Todo evangélico vai para a igreja deles, seja qual for, com a Bíblia, sim ou não? E você pode pegar a Bíblia, está toda marcada, não é? Então nós precisamos voltar a andar com a palavra, a ler, a marcar, a entender a palavra de Deus. Então, Isaías 49, de 1 a 6. Esse é o segundo canto do servo do Senhor, do servo sofredor. Ele então está dizendo: o Senhor me chamou antes de eu nascer, desde o ventre de minha mãe, Ele tinha em mente o meu nome. Se cada um de nós, como está lá escrito em Hebreus capítulo 1, foi predestinado por Deus antes da criação do mundo, imagine seu próprio filho. Se cada um de nós não pôde escolher seu pai e sua mãe, Jesus, que já tinha o Pai do céu, sua mesma natureza, pôde escolher sua mãe biológica, a Virgem Maria, e seu pai adotivo, como acabamos de celebrar, o glorioso São José. Por isso, que nós precisamos ter essa grande e gloriosa fé. Ter uma fé realmente verdadeira, uma fé realmente eficaz, e confiar como Jesus, que tudo está nas mãos do Pai, que nossa vida é um sonho dele, que cada um de nós veio esse mundo com uma missão. Claro, ele como Deus e homem verdadeiro que se fez, ele tinha uma missão mais especial do que todas as nossas juntas, de nos salvar, de nos abrir o céu. Mas cada um de nós é um sonho de Deus. Diga para o seu irmão: você é um sonho de Deus. Você é um plano de Deus. Deus, você é um projeto de Deus. Deus tem um projeto, um plano perfeito para a sua vida. Mas não é algo predeterminado no sentido de que tem que acontecer. Porque você e eu somos livres. Temos a nossa liberdade, nosso livre-arbítrio. Então, como Jesus, somos chamados a colaborar com esse plano.
a dizer sim, a se submeter. Esse plano também, como nós estamos vendo, ele tem momentos muito felizes, momentos maravilhosos, mas ele também tem momentos muito tristes, muito difíceis. E precisamos verdadeiramente ser fiel na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Mas quantas vezes, como o próprio Jesus, nós vamos sentir esse peso, essa dificuldade diante das provas. Se você for pegar aí o versículo 3, está escrito: o Senhor disse-me, tu és o meu servo, Israel, em quem serei glorificado. Ou seja, quando a gente segue o plano de Deus, nós estamos glorificando a Deus. Sabe por quê? Porque uma pessoa olha para nós e diz: veja como essa pessoa é fiel a Deus e como Deus é fiel a ela. Muitas vezes, até no nosso caminhar diante das dificuldades, as pessoas podem até dizer assim: cadê sua fé? Cadê você reza tanto e por que acontece tudo isso na sua vida? Mas com a nossa perseverança, com o nosso seguimento fiel a Jesus em todos os momentos, Ele é fiel. Ele prova, mas também Ele aprova. Ele faz a ferida, Ele permite a provação, mas Ele também cura, Ele também manifesta. E a nossa fé é um motivo de glorificar a Deus. Quantas pessoas passaram por tantas pilérias, por tantas piadinhas na sua própria, e perseguição na sua própria família, mas quando a família passou por aquele grande problema, pela fé daquela pessoa o milagre aconteceu e toda a família se converteu, reconheceu que foi pela fé, pela perseverança, pela paciência e pela humildade daquela pessoa que Deus realizou aquele milagre. E aí está a glória de Deus. Então, quantas vezes, mesmo sabendo de tudo isso, na hora da prova, meus irmãos, porque o difícil é na hora da prova, você, a começar dos estudos, né? A gente estuda, quando chega na hora da prova, a gente tem aquele medo de errar, às vezes a gente sabe da questão, mas o nervosismo é tão grande, a insegurança, que a gente às vezes faz errado, e depois, meu Deus, eu sabia desse assunto, eu tinha estudado. É a fraqueza humana. Isso não é só nos estudos, isso é nas provas da vida, porque a maior escola é a escola da vida, a escola da santidade, é o seguimento de Jesus. E muitas vezes, versículo 4, nós dizemos, como o servo vai dizer: trabalhei em vão, gastei minhas forças sem fruto inutilmente. A gente reconhece que está lutando, mas parece que as coisas não mudam. Mas imediatamente Ele vai dizer: entretanto o Senhor me fará justiça. Diga comigo: o Senhor, diga forte, o Senhor me fará justiça, e o meu Deus me dará recompensa. Que é um momento onde se reflete justamente na vida de Jesus este verso aqui do servo sofredor. Por isso que é um canto sobre o próprio Jesus na cruz. Uma das palavras de Jesus mais duras e mais difíceis é: meu Deus, por que me abandonaste? Trabalhei em vão, gastei minhas forças sem fruto inutilmente. É aquele momento que você sente o fracasso, que você não sente que parece que nada que você faz dá certo. Você luta de um lado, luta do outro, você reza, você procura.
É Deus que está lhe provando. Diga para o seu irmão, não desista, é Deus que está lhe provando. Tenha paciência. E como aqui o servo vai dizer, entretanto o Senhor me fará justiça e o meu Deus me dará recompensa. Jesus na cruz, logo depois de dizer essa palavra, qual é a palavra que vem? Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Diga isso. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Meu espírito aqui é minha vida, é o sopro que há em mim. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, eu entrego em tuas mãos, Pai. Mesmo sem sentir a tua presença, mesmo parecendo que sou um derrotado, eu confio. Mesmo tendo uma fé tão pequena, eu confio. Olha para mim, Pai, e me ajude. E agora diz-me o Senhor, quando a gente é capaz de fazer esse ato de fé, mesmo no meio da maior escuridão espiritual, mesmo no meio de trevas e lutas, o Senhor diz assim: e agora diz-me o Senhor, Ele que me preparou desde o nascimento para ser seu servo, para que eu recupere Jacó para Ele. Quem é Jacó? É o povo de Deus. Quem aqui é o povo de Deus? Levante a mão. Quem é batizado? Antigamente Jacó era o povo eleito, o povo de Israel. Hoje Jacó é a igreja. É todo aquele que professa que Jesus é o Senhor, que crê e é batizado, que vive nessa luta do discipulado de Jesus. Então, para que recupere eu, você, nossa família, e faça Israel unir-se a Ele, todo o seu povo. Aos olhos do Senhor esta é a minha glória, disse ele. Não basta seres meu servo para restaurar as tribos de Jacó e reconduzir os remanescentes de Israel. Eu te farei a luz das nações, para minha salvação chegue até os confins da terra. Aqui a gente vê o que é quando Deus escolhe alguém para a santidade. Um Padre Pio da vida. Não basta apenas ser um bom frade, um santo frade. Tem que ser uma luz. Hoje Padre Pio é conhecido em toda parte no mundo. Você chega do Oriente, na Índia, como a gente foi lá, uma devoção imensa a Padre Pio. Cada igreja tem uma imagem, um retrato de Padre Pio. Você chega na Europa, mesmo toda descristianizada, naquelas igrejas que tem mais vida, mais participação, está ali uma imagem de Padre Pio. Você chega na África, com aquela pobreza, está lá a imagem de Padre Pio. Até entre os ortodoxos, ele é venerado. Teve um padre ortodoxo que pediu a cura da sua mãe e Padre Pio atendeu. Ele é um devotíssimo de Padre Pio. Veja, não basta apenas ser bom, não basta apenas você buscar a sua salvação, a salvação da sua família. Deus quer fazer de você um farol, uma luz, uma glória para esse mundo que está em trevas. Meus irmãos, eu me lembro que há muitos anos atrás, São João Paulo II veio no Brasil e ele disse uma coisa tão forte. Ele disse: o Brasil precisa só de uma coisa, de santos. Vocês lembram? O Brasil precisa de santos. O que vai salvar esse país são santos. E graças a Deus, porque nós não tínhamos nenhum santo canonizado. Aí veio o Frei Galvão, veio o Irmã Dulce dos Pobres, Santa, aquela lá do Sul, Santa Paulina, tantos beatos, né? Tantos candidatos a santo. Você sabe que tem muitos processos de sacerdotes, de leigos. O próprio Padre Léo, quem acredita aqui na santidade do Padre Léo? Um homem extraordinário, um pregador dos melhores que Deus nos deu, um dom muito grande, e que depois Deus santificou com câncer, purificou como se purifica o ouro,
no fogo da provação, porque o câncer, ele diz uma coisa tão bonita naquela última pregação. Ele diz: eu tinha muita pena de gente feia e de gente que fedia. Hoje eu tenho pena de gente que não tem fé. O câncer tira tudo da gente, dizia ele. Eu tive que perder a vergonha de ter que ser limpo nas minhas partes íntimas pelas minhas irmãs, quando foram cuidar de mim e me visitar. A gente perde tudo. A gente não é nada. Ali a gente descobre que a gente é só pó, orgulho e vaidade. Por isso, meus irmãos, busquemos a santidade. E como ser santo, Frei? Hoje o Evangelho vai nos dar 3 opções. Uma perfeita, as outras 2 bem imperfeitas. Vamos começar da mais imperfeita. Ontem, quando Maria de Betânia ungiu Jesus na casa de Simão o leproso, naquele banquete que foi dado a ele, quem é que se levantou dizendo: por que fizeram isso? Por que não vendeu e deu aos pobres? Quem foi? Judas. E nós dizíamos, Judas começou sua desgraça. Desculpe, é um termo muito forte, mas sua desgraça no sentido de, é a falta da graça, é o contrário da graça. Judas começou, em outras palavras, a sua maldição, a sua condenação ali. Quando ele, repreendido por Jesus, por amor ao dinheiro, ele quis encontrar uma maneira de se vingar de Jesus. Então, ele começou a planejar uma forma de se vingar. E o demônio, meus irmãos, é muito criativo. Nunca dialogue com o demônio. Como é que a gente dialoga com o demônio? Quando a gente começa, por exemplo, a sentir um sentimento errado, uma paixão por uma pessoa proibida. Um homem casado, um sacerdote, uma mulher casada. Uma mulher que a gente nunca vai poder casar com ela na igreja. Uma pessoa que vai nos tirar da comunhão eucarística, do caminho de Deus. Uma pessoa que não é aquele que Deus sonhou para nós. Não dialogue. Corta pela raiz. Já aconteceu tantas vezes comigo. Chego num lugar e vem uma senhora: Frei, eu estou vendo um tormento, quero falar com o senhor. O que é? Estou apaixonada pelo padre. Fuja, minha filha. Fuja dessa paróquia. Você está me entendendo? Fuja. Porque se você tirar esse sacerdote, ele pode até cair na sua sedução. E vai ser a culpa dele também. Mas na sua conta vai ser colocado todas as almas que ele gostaria, que ele poderia salvar do inferno, vai cair na sua conta, porque você tirou ele do ministério. Isso é sério, gente. Ou destruir uma família. Estou apaixonado por uma mulher casada, mas ela já vive em crise com o marido. Mas não foi a você que ela jurou amor e fidelidade diante de Deus, do altar de Deus. Não foi. Fuja disso. O que os olhos não vê, o coração não sente. Não queira saber. Deleta rede social. Não veja, não toque, não queira nem aproximação. Porque se você se aproximar, o diabo fará o resto. É igual a fogo e gasolina. Cada vez mais próximo, o incêndio é certo. E quando começa a arder, e quando começa a queimar, é muito difícil de se apagar. A não ser que destrua tudo. Não dialogue com o demônio. Está começando a surgir aquele ódio dentro do seu coração. Expulsa isso.
Está começando aquele desejo desordenado por uma pessoa, uma amizade doentia, um ciúme doentio. É toda hora na sua cabeça. Vá ver o celular, vá ver se ele não está lhe traindo. E expulsa isso do seu coração. Não dialogue com o diabo. Isto é uma armadilha do demônio. Foge disso, meu irmão, minha irmã. Foge da pornografia. Foge do celular. Muitas vezes você vai ter que fazer um sacrifício muito grande. Você perdeu a sua autonomia de ver um celular. Você começa vendo coisa bonita. Daqui a pouco você está vendo perdição. Você perdeu sua autonomia. Então não dialogue com Satanás. Você vai perder sempre. E ele é paciente. Ele é sedutor, é mentiroso. Quando vê que não, você está totalmente enrolado e não consegue muito mais sair. Por isso Judas dá um passo. Estamos na terça-feira, mas já vamos como se fosse quinta-feira santa, porque o Evangelho vai sendo dividido. O Evangelho de quinta-feira, João 13, é hoje, amanhã e depois de amanhã. Cada dia é um momento. Eles estão na ceia, já aconteceu a ordenação deles, já são sacerdotes, já aconteceu a consagração, não é? Já aconteceu até o lava-pés. Estamos nos versículos 21 a 33 e 36 a 38. Pega aí, por favor, João 13. Esse capítulo é muito importante nesses dias todos. Não é? João capítulo 13, Evangelho de São João 13. Jesus então diz: em verdade, versículo 21, em verdade vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, todos começaram a perguntar. O que é que eles perguntaram naquela hora? O que é que eles perguntaram? No outro evangelho vai dizer bem claro. Cada um perguntava o que a Jesus? Serei eu, mestre, serei eu, mestre. Só dois que não perguntaram a Jesus, serei eu, mestre. Quem foram esses dois? Não. Quem foram os dois que não perguntaram? Um por orgulho e vaidade, o outro por falsidade. Pedro e Judas. Todos os outros, eram 12 discípulos, todos os 10 perguntaram: serei eu, mestre, serei eu? Meus irmãos, não sei se vocês passaram por essa experiência, ou se era só bobagem minha ou do meu tempo de criança. Eu me lembro na escola, quando eu era bem pequenininho, aí a professora dizia: roubaram uma caneta, um lápis de alguém. Eu ficava pensando: meu Deus, será que estão pensando que sou eu? Quem já pensou isso? Quem já passou por situações? A gente fica com medo, a gente sabe que não é a gente, conscientemente. Mas assim, o medo de errar é tão grande, o medo também das pessoas pensarem que é você é tão grande. Isso é sinal de honestidade, não é fraqueza. Fraqueza é você dizer assim: não, sou eu e acabou-se, não é? Ou então você saber que é você e você fechar. Gente, como é terrível quando Jesus nos mostra que a gente deve se confessar e a gente não se confessa, se cala. Eu sempre digo na comunidade, né, quando dava formação, os meninos da comunidade de vida, eu sempre dizia: eu tenho muito medo dos calados e daqueles que você pergunta: como você está? Estou ótimo, se melhorar estraga. Eu tenho muito medo. Aí, gente, ninguém vive 100%, ninguém está pronto. Quem é pecador aqui, levanta a mão.
Quem é santo aqui com a mão levantada? Então, uma luta. É uma luta muito grande. Cada dia. Então, quando você se acha muito bom, ou você é um enganado, ou você está querendo enganar alguém. Por isso, Judas se cala. Pedro, pela sua vez, vai dizer: todos podem te abandonar, Jesus, jamais eu te negarei. Jamais eu te negarei. Mas aí Pedro tem uma coisa bonita. Ele não peca por maldade, ele peca por fraqueza. Existe uma diferença muito grande quando a gente peca por maldade, por ruindade. Você não precisa pecar, você peca porque você é ruim, porque você quer. É uma coisa pensada. Me diga uma coisa, não é diferente você, Deus o livre, matou uma pessoa em legítima defesa, ou a pessoa estava querendo lhe matar, você sem querer empurrou aquela pessoa, ela caiu, bateu com a cabeça e morreu. Diferente de você premeditar, pegar uma pessoa, chegar, se ela está fazendo nada, empurrá-la para ela bater a cabeça e morrer. Você pensou, você articulou tudo direitinho. Esse não é um crime muito pior? Premeditado. Até a justiça reconhece isso. Os advogados aqui vão concordar comigo, não é? Assim, a mesma coisa no mundo espiritual. A gente pode até pecar, meus irmãos, mas sempre por fraqueza, nunca por maldade. Nunca de caso pensado. Pecado premeditado. E Judas estava premeditando, já sabia que ele ia vender Jesus. Ele já tinha ido até os fariseus, as autoridades, o Sinédrio, e já tinha negociado até o preço, 30 moedas de prata. Então, quando Jesus perguntou: um de vós há de me trair? Era a última chance que ele tinha de dizer: Senhor, sou eu reconheço, eu sou um traidor miserável, eu fui lá e acertei, mas eu não quero fazer isso. Aí alguém pode perguntar: mas se Judas não tivesse traído, Jesus não teria morrido, não teria salvo? Meus irmãos, a responsabilidade dos nossos... Jesus iria morrer de qualquer jeito. Ia morrer não, ia dar a vida. Ele diz: ninguém tira a minha vida, eu a dou. Ele tinha 1000 maneiras de dar a vida por nós, de nos salvar. Mas isso não tira jamais a liberdade. Essa pessoa vai morrer mesmo, eu vou desligar os aparelhos, para pelo menos venha outra pessoa. Isso é um ato bom, sim ou não? Eu não posso decidir quem vai morrer, a hora de morrer. Não posso tirar a vida de uma pessoa. Os meios não justificam, os fins não justificam os meios que eu uso. Então, foi a última chance. Como Jesus viu que ele nem perguntou: serei eu, mestre? Não mostrou arrependimento nenhum. Aí São Pedro tem uma ideia. É muito curioso nessas pessoas muito assim, que gostam de ser fiéis, que lutam, apesar de às vezes confiar mais em si mesmas do que na graça de Deus. Elas sempre descobrem um jeito. Por isso que Jesus gosta tanto de São Pedro, que Pedro, ele é sincero, o amor dele é fraco, mas ele luta para melhorar. Ele é tão humano, mas ao mesmo tempo tem tanta coisa bonita nele. Eu acho que todos nós parecemos... Olhe, João é o quente, é o fogo do amor de Deus, é o discípulo amado. Judas é o frio, é o gelado, já está perdido. Pedro é aquele morno, mas aquele morno que vai se esquentar. Está entendendo? Que quer se esquentar, não quer esfriar. Por isso que não vai ser vomitado. Pedro é aquele que representa no fundo cada um de nós. Por isso que Jesus não escolheu João, o discípulo amado e perfeito, para ser o Papa. Escolheu Pedro. Porque muitas vezes é preciso você ter um espinho na carne muito grande
para você não ser um justiceiro, para quando lhe for dado poder, você não oprimir as pessoas, não querer que todo mundo seja tão santo rapidamente como você. É preciso ser muito misericordioso. É preciso conhecer a nossa própria fraqueza para ter misericórdia dos outros. Então, São Pedro pergunta para São João: pergunte a ele. Por que Pedro, o Papa? Porque já tinha sido escolhido. Tu és Pedro e sobre essa pedra... Tem coisa que não é questão de autoridade humana, é autoridade espiritual. Se você vai procurar alguma escuta, você vai procurar com uma pessoa que tem vida de oração, sim ou não? Não é com quem é cardeal, isso ou aquilo. Pode ser muito bem um cardeal e ser muito ungido, mas geralmente não é o cargo que faz a pessoa. Existem vários carismas na igreja. Existem os carismas hierárquicos que nós devemos obedecer, honrar, respeitar. Mas existem as pessoas que têm o dom da cura, da escuta. Não são mais santos, mas têm uma experiência de Deus. Amém? Meus queridos irmãos, voltando aqui então, Pedro diz para João, que estava como, e eu queria que vocês colocassem agora esse quadro, que é o discípulo amado mesmo. Olha que coisa linda. Esse quadro representa justamente esse episódio de hoje. Não é lindo o quadro? Pedro, São João, reclinado aonde? Junto ao coração de Jesus. Sabe por quê? Jesus naquela hora, ele estava se despedindo, ele sabia que era a última refeição com eles. Ele sabia tudo que ele ia passar. E ele sabia que não ia só perder Judas, ia perder tantos ao longo dos séculos, que tantos iriam deixá-lo, traí-lo, abandoná-lo, que ele ia derramar todo o seu sangue, mas que muitos iriam tomar o caminho de Judas. Inclusive muitos que ele chamaria, como chamou Judas, para uma vocação tão especial na igreja. Então Jesus estava muito agoniado. E quando a pessoa é amiga, a gente sente que a outra pessoa é agoniada e está passando um momento difícil, não precisa você estar perguntando o que é que você tem, não. Você só chega assim, dá um abraço nela. Aquilo ali foi um gesto de tanto carinho, de tanto amor, de tanta confiança. Como se João dissesse assim, sem palavras: eu estou aqui, Senhor. Eu não sou nada, eu sou apenas o mais jovem entre vocês, sou mais novo, mas eu estou aqui, Senhor. Conte comigo, conte comigo, conte comigo. Meus irmãos, e ele pergunta para Jesus: Senhor, quem é? Olha, Jesus é Judas. Esse vai me trair, é um traidor maldito. O que é que os discípulos iam fazer com Judas? Prendê-lo, matá-lo, sei o que podiam fazer naquela hora. Até isso Jesus respeita. Jesus diz: é aquele que põe a mão no prato comigo. Todos estavam comendo. Mas o que ele fez? Ele pega o pão, que não era mais pão, porque ele já tinha transformado em quê? No corpo dele. Molha o molho no vinho, que já não era mais vinho, era... Judas comungou mais uma vez nas duas espécies. E quando comungou em pecado mortal, com o coração fechado, quem é que entrou nele? Foi Satanás. Está aqui. Marque esse texto, porque muita gente até nem compreende. Marque aí para você nunca esquecer disso.
João 13:27. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus disse: o que tens a fazer, executa-o depressa. Meus irmãos, desculpe, eu sei que está ficando muito tarde, mas eu preciso dizer isso para vocês. Não brinque com a Eucaristia. Não perca o respeito. Principalmente você que é um discípulo, uma discípula de Jesus. Se brincar com a Eucaristia, Satanás toma conta. Brincou com a Eucaristia, você brincou com o Santíssimo Sacramento. É como o Espírito Santo. Você pecar contra o Espírito Santo, não tem perdão. Você entra numa situação quase irreversível. Assim também não brinque com a Eucaristia. Estou dizendo isso não para fazer medo. Estou dizendo isso porque é uma coisa séria. Comungue sempre em estado de graça. Lute contra o pecado. Participe da missa dignamente. Você sabia que uma só missa que você participe em vida, dignamente comungue, tem mais valor do que 1000 missas que sejam mandadas celebrar depois que você morre? Uma só missa que você participe dignamente, chegando na hora, rezando com fidelidade, adorando a Deus, estando em estado de graça. A missa é o santo sacrifício. É a cruz de Jesus que se renova ali de forma cruenta e só bastou uma vez. Aqui, como vamos dizer quinta-feira, de forma incruenta, cada vez que é celebrado, se torna presente a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus. Por isso, meus amados irmãos, minhas queridas irmãs, Judas não tem mais jeito. O que tens a fazer, faze-o logo. Ele sai desesperado e o texto diz: era noite. Porque são as trevas, não é só a noite física, é a noite da alma, as trevas mais terríveis que tem. Satanás, quando entra no coração de uma pessoa e a domina, meus irmãos, não tem coisa mais terrível. E o demônio só vem para matar, roubar e destruir. Você não consegue nem se arrepender. Tem sentimento de culpa, como Judas vai ter, mas termina se matando, porque não crê mais na misericórdia de Deus. Bata no peito e diga: misericórdia, Senhor. Nunca me deixe cair nessas trevas. Livra-me desse mal, Senhor. Tenha compaixão de mim, Senhor. Meus irmãos, Pedro, então, também como os outros, não percebeu. Jesus fez de uma forma tão discreta. Pensavam até que Judas tinha saído para fazer uma caridade ao pobre ou comprar alguma coisa, que ele era o econômico, ele que cuidava da bolsa, era o exator. Mas aí aparece com toda força a figura de São Pedro. São Pedro que começa a dizer: Senhor, todos podem te abandonar, eu jamais te abandonarei. E Jesus, como disse para Judas, disse para Pedro: para onde eu vou, você não pode me seguir agora, você seguirá mais tarde, falando da morte. Senhor, porque não posso seguir-te agora, eu darei a minha vida por ti. Respondeu Jesus: darás a tua vida por mim? Em verdade te digo, o galo não cantará antes que me tenha negado 3 vezes. Pedro então se cala.
e só vai acordar do sono quando já negou 3 vezes e o galo cantou, aquela mesma noite, mas chorou amargamente. Então, meus irmãos, quero terminar essa palavra pedindo a nosso Senhor, ao servo sofredor, que desde o ventre de sua mãe foi escolhido para ser o nosso Salvador, para pelo sofrimento, pela dor, nos devolver ao Pai, que nos faça almas eucarísticas, almas apaixonadas por Ele, almas fracas, não confiando em si mesmo, mas nele. Fica de pé e peça essa graça. Diga: Jesus, dá-me a graça de ser uma alma eucarística, uma alma completamente apaixonada pelo Senhor, uma alma que te ame acima de tudo, mais que tudo, uma alma que verdadeiramente te adora no Santíssimo Sacramento, que te recebe, que luta para buscar a santidade. Eu nunca quero ser Judas, Senhor. Eu sinto que eu sou muitas vezes como Pedro, mas eu quero dar um passo maior. Eu quero ser como João. Eu quero ser esse discípulo amado que ama, que é silencioso, que sabe, Senhor, suportar tudo calado, sabe fazer a pergunta na hora certa. Esse discípulo também que não vem só para ser consolado, mas vem tantas vezes para te consolar, Jesus. Obrigado, meu Senhor. Vamos agora abençoar as águas. A nossa proteção está no nome do Senhor.